ele vai infartar. 2 pontos. Falar a verdade ou poupar o idoso de notícias ruins? É o que traz a manchete dessa notícia, que também é do portal UOL e foi publicada dia 31 de julho. Quanto mais velho, mais frágil? Nem sempre é assim. No que se refere ao diagnóstico de doenças, mortes e acidentes, por exemplo, idosos lúcidos, ativos e bem desenvolvidos emocionalmente podem ser que não sejam. E, pela experiência de vida, até saibam lidar melhor com o sofrimento. Abre aspas. É natural que queiramos poupá-los. Porém, a dimensão do que suportam é uma projeção nossa. Muitas vezes tentamos proteger o outro a partir daquilo que nós temos dificuldade de lidar. A percepção da família e dos amigos, se o idoso aguenta o tranco ou não, é influenciada pelo estado emocional dos que estão em volta. Fecha aspas, aponta Alfredo Toscano, psiquiatra e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Há alguns anos atrás eu tinha lido, não lembro onde, que a gente não deve poupar idosos, por exemplo, de carregar peso, porque muitas vezes é a musculação que ele faz e não percebe. Então, na época, a notícia falava, se você está vendo um idoso com sacola, não pega a sacola da mão dele, não, deixa ele carregar aquele peso. Você está fazendo com que ele pratique algum exercício. O idoso vai caminhar, vai até um lugar, vai caminhar alguns quarteirões, não leva ele de carro, não. Não dá carona achando que você está ajudando. Deixa ele caminhar. E realmente isso é muito interessante. A gente não pensa nisso, mas muitas vezes, poupando o idoso de certas atitudes, tanto em questão física quanto emocional, a gente pode estar enfraquecendo-os. Idoso tem direito de saber e tomar decisões. Toscano, o psiquiatra, diz que se o idoso tiver autonomia e boa saúde, não deve ser privado da verdade. Para ele, a pós-modernidade tende a impedir a dor psíquica como se fosse algo desnecessário. Porém, vivenciá-la, assim como recordar o passado e manter um ente querido na memória, facilita o processo de luto. Mas convém seguir o interesse do idoso em falar ou não desses assuntos. É muito interessante porque quem convive com idoso deve sim questionar, ou mesmo se não questiona, muitas vezes assistindo uma novela, vendo um filme, assistindo um jornal, é gancho para a gente tocar em certos assuntos. Então, tem idoso que vê uma notícia sobre câncer e fala, ai, se um dia eu tiver isso, eu não quero saber. Então, a gente já sabe mais ou menos o que a pessoa acredita que suporta ou não. E essa vontade deve ser respeitada. O que a gente está falando aqui é se a gente deve poupar o idoso de notícias ruins sobre as quais ele não se manifestou se ele gostaria de saber ou não. Continuando a notícia. Além disso, dependendo de como a notícia ruim se relaciona com a vida do idoso, ele precisa ser o primeiro a ser informado, pois se estiver doente ou em fase terminal, é direito dele saber o que tem e se decidir a respeito, aponta o geriatra Nathan Schetter, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Não tem essa de, ai, se eu contar ele vai infartar. Tem que ter trato. Forma de passar essa informação de maneira a ser o menos traumático possível. Claro, né, gente? Você não vai chegar a pessoa e falar assim, aqui, tia, você tem câncer, né? Aqui, ô fulano, ô vovô, seu filho morreu. Tem que ter trato. Mas tem que falar. O idoso não tem que ser poupado com base em idade e diagnóstico prévio. Muitas vezes ele está ansioso.
nervoso, porque quer saber o que se passa e isso está sendo cerceado de alguma maneira. Eu já ouvi de alguns idosos que eles são tratados como criança, que os filhos não compartilham determinadas informações ou que não permitem que eles tenham uma vida mais independente. Então, vale muito a pena refletir sobre como você está tratando seus pais que estão envelhecendo e seus avós no que diz respeito a manter a dignidade deles enquanto seres autônomos. O geriatra, então, continua aqui. Por outro lado, ele explica que tem idosos que preferem não saber de nada. Mas é como eu falei, se o idoso já manifestou que não quer saber, você vai respeitar isso. A primeira pergunta que faço antes de pedir um exame, como o de câncer, é se querem saber o resultado. Vejam a humanidade desse profissional. Ele está desconfiado de alguma coisa e quando ele pede o exame, não é nem quando ele vai pegar o resultado. Quando ele pede o exame, ele já pergunta se a pessoa vai querer saber o resultado. E ele continua, vale lembrar que somos médicos e o diagnóstico pertence ao paciente. Inclusive, se ele tiver autonomia e não quiser compartilhar a informação com ninguém, ele tem esse direito e deve ser respeitado. Isso é foda, mas é direito. Se a pessoa está lúcida, eu conheço o caso em que a pessoa se recusou a contar para a família que estava com câncer. E quando a família descobriu, ele já estava entrando em estado terminal, sofreu muito. E não é só um caso que eu conheço assim. Você fica puto, né? Puta que pariu. Se tivesse falado, a gente teria ajudado, teria isso, sim, muito provavelmente. Mas a pessoa não quis e a gente pode, no máximo, respeitar. Na hora em que ele está terminal, não é hora de você pagar pau, dar sermão e fazer o quê? Mentira pode ferir mais que a verdade. Marina Vasconcelos, psicóloga da PUC de São Paulo e terapeuta familiar e de casal pela Universidade Federal de São Paulo, explica que ao ser poupado, o idoso pode desconfiar ao notar as pessoas próximas tristes ou apreensivas e, se descobrir a verdade, se sentir traído, enganado, frustrado e ressentido. Abre aspas. Se ele é lúcido, tem todo o direito sobre si, principalmente no fim da vida, para não deixar, por exemplo, pendências, tarefas inacabadas que gostaria de ter resolvido, como pedir perdão ou perdoar alguém. Vejam a profundidade disso. Às vezes você poupa alguém de uma notícia e ele deixa de tomar uma atitude importantíssima para o seu bem-estar emocional. Complicado, né? Conheço gente que também fez doações, despedidas. Perdão, tem gente que sabe lidar muito bem com a morte. Tem um filme, dois livros que eu recomendo muito. Por um Fio, do Drauzio Varela. E No Fim do Corredor, de uma médica oncologista. Não lembro o nome, não, mas vocês procurem no Google aí. É de uma médica. No Fim ou No Final do Corredor e Por um Fio, de Drauzio Varela. Ambos os livros tratam de pacientes em estado terminal. E é muito interessante você ver pessoas que souberam, ao saber que iam morrer, souberam lidar com isso com relativa tranquilidade e se despediram de parentes, outros que se desesperaram. São várias histórias e a gente aprende muito com esses dois livros. Continuando aqui na notícia. Toscano afirma, Toscano é o psiquiatra, que a mentira priva o idoso da consciência dos fatos e da oportunidade de se posicionar diante deles. E, se for descoberta, parentes e amigos terão que fazer um esforço ainda maior para ajudá-lo a redirecionar suas emoções e pensamentos para a realidade. Abre aspas. Pessoas idosas que no passado assumiram o comando de suas famílias não podem ser infantilizadas e menosprezadas nessa fase da vida. A gente faz isso mesmo, né?
infantilizadas e menosprezadas nesta fase da vida em que ficam mais dependentes, porque esta atitude pode gerar sentimento de incapacidade e até agravar o quadro depressivo. Infantilizar idoso ou menosprezá-lo no processo de tomada de decisões familiar ou então em relação apenas a ele, menosprezá-lo em relação a isso ou infantilizá-lo pode agravar seu quadro depressivo. É sempre bom deixá-los perguntar, relembrar, ver se querem falar, o quanto falar, chorar. Não deixá-los sozinhos, mas acolher e perguntar o que precisam e como ajudar. Fazer um agrado e, se não puder estar junto, ligar ou se aproximar virtualmente. Pois é. O que avaliar e como contar algo ruim? Sabe aquela história do subiu no telhado, caiu do telhado? Vamos ver aqui o que ele fala sobre isso. Para descobrir a reação do idoso frente a notícias ruins e saber que decisão tomar e ampará-lo, é necessário antes se atentar e, de preferência em conjunto, a algumas questões. Por exemplo, a forma como ele recebe e encara fatos dolorosos do cotidiano. Se aparenta estar muito sensível, em depressão, recuperação de cirurgia ou tratamento de alguma doença de risco, ou mesmo passando por um luto recente e complicado de alguém muito próximo. Ou seja, para você avaliar se você vai dar uma má notícia para o idoso, você tem que ver esse idoso no contexto que ele está sofrendo. Para você, às vezes, até não é nem para não falar, mas para saber como falar. Se sofre de demência, faz confusão, como querer ver o pai e a mãe que já faleceram há anos, tem reações negativas, além de esquecer e perguntar a todo momento o que aconteceu há instantes, esse idoso não tem condições de receber uma notícia ruim. E nem vai elaborar luto e ter esse processo respeitado para poder tomar alguma decisão. Quem tem Alzheimer ou algum outro tipo de demência, essa pessoa não vai conseguir elaborar a notícia ruim. Ele não vai conseguir elaborar o luto, ele não vai conseguir gravar isso e contar. Não ajuda em nada. Quem convive diretamente com o idoso também deve ser levado em consideração, principalmente se reage mal e costuma dar muita ênfase à dor, porque essa pessoa vai contaminar o idoso, né? Se você dá uma má notícia para o idoso e essa pessoa que convive diariamente com o idoso, caso não seja você, for uma pessoa muito negativa, fudeu, imagina. Não há condição ideal para uma revelação dolorosa. Entretanto, é preciso evitar situações estressantes geradas por dramatização. E nós que somos mestres em dramatizar, né? Então, a questão é dar a má notícia ao idoso, mas evitar situações de dramatização. Se possível, aqui já sou eu, Adriana, falando, dê a má notícia e logo em seguida, lembre situações positivas contrapostas para que ele consiga elaborar aquilo muitas vezes, lembrar que não é o fim do mundo, né? E a notícia continua. Em relação a contar detalhes ou não, deixe que o próprio idoso se decida sobre isso e reduza ao máximo a interferência das próprias emoções no relato, respeitando sua assimilação. Ou seja, você dá a notícia. Se o idoso perguntar detalhes, você fala. Se ele não perguntar, evita. Ou pergunte se ele quer saber. Se ele disser que não, respeita. Me conta aí, como você trata os idosos da sua família? Lá em casa eu trato na porrada, né, mãe? Soco o pau na minha mãe e na minha tia. Mentira, minhas velhinhas de estimação. Eu não faço isso com elas, não. As duas são mó bonitinhas. Eu belisco de vez em quando. Mas apesar de eu meio que estar vigiando muito a minha mãe e a minha tia, que já são, uma tem 75, vai fazer, né, mãe? E a minha tia tem 78.
eu não as infantilizo e nem evito más notícias, não. Muito pelo contrário, nenhuma das duas é senil. Elas têm que enfrentar a realidade exatamente por tudo isso que eu li. Eu acredito, sim, que a pessoa tem direito a saber do que está acontecendo para que possa tomar decisões que ela julgar importantes. Agora, como dar essa informação vai depender do contexto em que você e a pessoa estão vivendo, lógico, com certeza. Mas me conta aí. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta nossa página no Facebook, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1 e nos adicione no Instagram, @Rádio Web Feito em. Obrigada!